Meus amados irmãos, a paz do Senhor, teologia pentecostal. Meus amados irmãos, o estudo de hoje é a divindade de Cristo. Meus amados irmãos, eu quero convidar a senhora, o senhor, jovem, adolescente, a criança, para nos concentrarmos inteiramente na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E a partir desse concentrar, meditar, pensar, tratarmos da doutrina da divindade de Jesus Cristo. E tratando desta doutrina, eu afirmo que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Verbo eterno, Salvador divino, digno de adoração e glorificação eterna. Todavia, para que a gente possa afirmar, eu preciso fundamentar com a Escritura Sagrada. Eu te convido para que agora você abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 1. Versículo 1 e 3 e no final versículo 14. Versículo 1 e 3 e no final versículo 14. Abra sua Bíblia. Leamos juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Meus amados irmãos, para que possamos tratar deste assunto, a divindade de Cristo, eu preciso expor o primeiro ponto que demonstra que Jesus, ele é Deus. E este primeiro ponto é que Jesus não teve um começo, mas ele é eterno. Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos entender é que Jesus não começou em Belém, mas ele sempre existiu antes de tudo. Antes do Gênesis 1 e 1, ele já era Deus. A Bíblia diz, em João 1 e 1, que acabamos de ler, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 8:58, Jesus usa a expressão antes que Abraão existisse. Eu sou. Abra sua Bíblia também, Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. De ti me sairá o que governará em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Colossenses 1:17. Olha o que a Bíblia diz. Abra comigo. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 17. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por causa dele. Veja só. Ele não só estava com Deus,
Ele é Deus. Em João 8:58, Jesus usa o nome sagrado de Deus. Eu sou. Isso não é uma linguagem figurada. É o Deus de Êxodo, o Deus do eu sou, que falou com Moisés e agora é revelado em Jesus Cristo. Quando nós observamos a perspectiva pentecostal, entendemos que Cristo que opera, que cura, que está no nosso meio, que salva, é o mesmo que existia antes do mundo ser formado. Jesus não é, não é alguém que veio ao mundo e saiu dele sendo qualquer uma pessoa. Jesus é Deus. E para que ele seja Deus, ele precisa ser eterno. Então, a primeira verdade bíblica, o primeiro ponto que nós vamos tratar da doutrina da divindade de Jesus Cristo é que Jesus é Deus. E eu faço repetição em Colossenses 1:17, que diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Então anota aí no seu caderno. Jesus, ele é antes do tempo, porque Jesus, ele é eterno. E ele é eterno porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. O segundo ponto que precisamos tratar é que Jesus é da mesma essência do Pai. Jesus não apenas está perto de Deus, mas ele é Deus em sua essência, glória e natureza. João, capítulo de número 10, versículo 30. Jesus usa a expressão aos seus discípulos dizendo: Eu e o Pai somos um. Vou repetir. Abra sua Bíblia e leia comigo. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 14, versículo de número 9. João, capítulo 14, versículo de número 9. Olha o que Jesus diz. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 3. Ele é o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa. Colossenses 2:9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude aqui é que nele não falta nada, porque ele é plenamente Deus, da mesma essência do Pai. Em Jesus, meus irmãos, habita toda a divindade. Ele é Deus de Deus. Ele é o Deus invisível tornando visível. Se alguém perguntar a você se Deus existe, a resposta
resposta primária desta questão é que Jesus é Deus. E se historicamente comprovamos que Jesus Cristo existiu e que historicamente é comprovado a sua ressurreição, logo a existência de Deus é literalmente comprovada na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus e é da mesma essência do Pai. A declaração de fé da nossa Assembleia de Deus diz: cremos que Jesus é da mesma substância divina que o Pai, igual em majestade, glória e eternidade. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, por certa vez, no capítulo 14, é indagado pelos seus discípulos. Mostra-nos o Pai. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês. Oh, glória! E vocês não perceberam. Aonde eu estou, está o Pai. Porque Cristo Jesus, Ele é Deus. E Ele e o Pai são o mesmo. Um Deus trino que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que é um só. E esse Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Todavia, eu preciso afirmar um terceiro ponto. Jesus é da essência do Pai, por isso ele é Deus. Jesus é eterno, por isso ele é Deus. Mas Jesus também, ele é adorado. E só Deus, meus irmãos, é digno de adoração. Preste atenção nisto. A Bíblia condena a idolatria. A adoração é só para um Deus. E mesmo assim, quando nós olhamos a Bíblia, lemos a Bíblia, nós vemos Jesus sendo adorado e ele nunca rejeitou a adoração. Mateus capítulo de número 14, versículo 33. Mateus capítulo 14, versículo de número 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E todos os anjos de Deus o adorem. Apocalipse 5, versículo 2 ao versículo 14. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, e aqui vai, honra, glória e louvor. E os anciãos prostaram-se e o adoraram. Comparem com Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15, quando tentaram adorar Paulo e Barnabé. E eles rasgaram as suas roupas, recusando a adoração. Mas, quando nós lemos os textos, como exposto aqui, Mateus capítulo 14, versículo 33, Hebreus 1 e 6, Apocalipse 5, de 12 a 14. Percebemos que Jesus recebeu adoração e esta aceitação só tem uma causa:
é porque ele é Deus. Paulo não era Deus. Barnabé não era Deus. João, e quando em Apocalipse 19:10 vai se dobrar na frente de um anjo, o anjo o repreende, porque o anjo não é Deus, mas Jesus, que é digno de adoração. Ele é Deus. Meus amados irmãos, Jesus é eterno, da essência do Pai, digno de adoração. E eu preciso tratar de um quarto ponto. Jesus salva. E só Deus pode salvar o mais indigno dos pecadores. Por que Jesus salva? Porque Ele é Deus. Se só Deus pode salvar, e Jesus é chamado de Salvador, logo, em uma lógica, Ele é Deus. Isaías capítulo de número 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. João 5:21. Assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho também dá vida a quem quer. João 20:28. Senhor meu Deus. Essas são as palavras de Tomé. Só Deus pode perdoar os pecados de alguém. Jesus é perdoador dos nossos pecados. Só Deus pode dar a vida. Jesus deu a sua vida. Ressuscitou dos mortos. Só Deus pode garantir a salvação e Jesus garantiu a nossa salvação. A nossa fé em Jesus Cristo, ela precisa estar fundamentada no entendimento que Jesus é Salvador. A nossa declaração de fé aplica dizendo que Jesus é a pessoa que dela vem a salvação. E logo a declaração de fé diz que a salvação não vem no esforço humano, mas da graça do Filho de Deus, o Deus que morreu e ressuscitou por nós. Jesus Cristo. Jesus tem poder de perdoar e de salvar, por isso ele é Deus. O ladrão que estava na cruz entendeu a necessidade de salvação nele, a ponto de falar mais alto ao que estava na cruz e aos que zombavam de Jesus, dizendo: eu e você estamos nessa situação, mas não está vendo que este que está no meio é inocente? Então ele olhou para aquele que pode salvar o mais vil dos pecadores. Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Jesus, olhando para ele, diz: hoje mesmo só ele pode salvar. Oh, glória! Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só ele pode olhar para um pecador, perdoar os seus pecados e garantir a salvação para este vil.
pecador. Jesus é Deus porque ele é eterno. Jesus é Deus porque ele é da essência do Pai. Jesus é Deus porque ele é digno de adoração. Jesus é Deus porque ele salva. E Jesus é Deus porque o Espírito Santo testifica que Jesus é Deus. Irmãos, ninguém pode ser verdadeiramente reconhecido como divindade se não for revelado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou que Cristo é Deus. João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, ele testificará de mim. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará. Eu vou repetir para que tu entenda. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, ele testificará de mim. 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. João 16, 14. Ele me glorificará. O mover do Espírito Santo, os dons, os cultos, os louvores, sempre aponta para a glória do Cordeiro. O Espírito Santo não compete com Jesus, mas o Espírito Santo exalta Jesus. Por isso, numa igreja cheia do Espírito Santo, jamais quem aparecerá será o homem. Quem terá a primazia será o homem. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo se glorifica a Jesus como Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, ele glorifica Jesus como Deus. Uma congregação cheia do Espírito Santo, ela apresenta Jesus como Deus. Porque o Espírito que revela que Cristo é Senhor, Salvador, eterno, Ele é Deus. Meus amados irmãos, que possamos proclamar isto com autoridade e fé. Que Jesus é Deus. Jesus é Deus porque Ele é eterno, repito. Jesus é Deus porque Ele é da mesma essência do Pai. Jesus é Deus porque Ele é adorado. Jesus é Deus porque Ele é Salvador. Jesus é Deus porque o Espírito Santo revela Cristo como Senhor. Jesus é Deus porque Ele mesmo disse. Jesus é Deus porque Ele mesmo disse. Ele disse que Ele é Deus. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, ou glória, e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Registrado por Mateus 1:23, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmãos, Jesus não é apenas um cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Ele não é apenas o filho do homem, ele é o Senhor da glória.
Ele não é só um exemplo, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Por isso, repito, proclaremos com ousadia: Jesus Cristo é Deus. Ele é Senhor, meus irmãos. Jesus Cristo não é qualquer pessoa, ele é Deus. Os irmãos entendem isso? Que Jesus é Deus. Entende que Jesus é Senhor. Com base nisto, e podendo trazer muito mais argumentos, mas eu concluo aqui, dizendo aos amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus, Ele é Deus. Todavia, alguém vai me perguntar, se Ele é Deus, Ele precisa de atributos. E eu deixo aqui os atributos de Deus concluindo. A pessoa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus é onisciente. João capítulo 2, versículo 24 e 25. Jesus conhece os corações. Jesus é onipotente. Mateus 28 e 18. Ele diz: todo o poder foi me dado. Jesus é onipresente. Mateus 18 e 20. Ali estou no meio deles. Somente Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Mas Jesus demonstrou cada desses atributos em seu ministério. A capacidade de perdoar pecados, como em Marcos 2, de 5 a 7, o controle, a natureza e a ressurreição dos mortos aponta para o seu poder divino. Jesus é Deus, meus irmãos. Isto não é apenas uma qualquer doutrina, mas uma revelação que nos transforma. Ele é digno de honra, glória, adoração, entrega total da sua igreja na compreensão que Cristo Jesus, ele é Deus. E aqui vai uma palavra para o teu coração. Estudamos agora juntos este pequeno estudo, mas de uma essência enorme diante da doutrina divina. Cristo é Deus. Mas de repente você tem passado por muitos obstáculos e tem visto impossibilidades na sua vida. Mas se cremos que Jesus é Deus, para Jesus nada é impossível. Glorifica Jesus somente agora. E feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu te glorifico, porque tu és Deus de Deus. Tu és Senhor. Deus invisível que se fez carne, habitou entre nós. E falo como Paulo, que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em ti, que mesmo sendo da forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo morreu em morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O teu nome, Jesus, tem poder. O teu nome é divino. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Declaramos isto neste dia. Tu és Deus.
Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és eterno, tu és onipresente, onisciente, onipotente. Tu és da mesma substância do Pai. Tu és divino, tu és Senhor Jesus. Eu te glorifico por isto, em nome de Jesus.